sintomas físicos das crianças enlutadas, as chamadas doenças psicossomáticas, que na verdade é uma reação da alma, da mente dessa criança que agora manifesta-se no corpo dela, né? Na verdade, as crianças não têm muita diferença do adulto, certo? As crianças têm lá suas doenças de criança, mas não tem muita diferença do adulto. Então, essa criança pode vir a desenvolver mesmo algumas coisas. Por exemplo, dor no estômago, infecção na garganta, né? A dor do estômago ali por causa da raiva, muitas vezes, porque a criança também passa pelas fases do luto, né? A dor na garganta por não engolir aquela situação, ou o aperto ali no peito, aquele vazio. Os ouvidos ficam sensíveis, pode desenvolver rinite ou problemas, né? Respiratório, porque muitas das vezes essa criança segura o choro, certo? Dores de cabeça, enfim, tem N sintomas que podem sim aparecer no físico dessa criança, como reação ali da alma. Tem que prestar atenção. E assim, mãe, é emocional. Se a tua criança está apresentando algum sintoma, seja qual for, das emoções dela. É importante levar ao médico, mas explicar por que essa criança está tendo essas coisas, contar o que está acontecendo ali, aí o médico orientar, se precisa levar ao psicólogo, enfim. Medo da morte, essa criança ela tem muito medo da morte e principalmente medo de perder os pais. O maior medo dessa criança é de perder os pais. A Mariana, e dependendo muito da reação, do comportamento dessa mãe, ela tem mais medo, ela vai sentir mais medo ainda. Eu falava muito que eu queria morrer perto dela, eu não tinha sabedoria nenhuma. E um dia ela chegou para mim e falou: mãe, e se você morrer, mãe? Como que eu vou ficar? Eu falei: Mariana, o teu pai não é um bom marido, mas ele é um bom pai. Ele vai cuidar de você. Quer dizer, eu estava afirmando ali que eu ia morrer. Imagina para uma criança de 11 anos. Então, ela tinha muito medo de me perder. E as crianças que perdem ali seu irmãozinho ou sua irmã, eles têm medo, sim, da morte. E principalmente da morte dos pais, de um dos pais, se não dos dois. A dependência excessiva dos pais, a dependência emocional, essa criança, ela fica muito apegada ali nos pais, por causa desse medo até mesmo de perder os pais. Então, ela entende no inconsciente dela que se ela se afastar, pode acontecer alguma coisa. Pode esses pais morrerem e ela não estava ali para protegê-los, certo? Dificuldade de aprendizagem. A Mariana, ela reprovou 2 vezes na escola por causa da rebeldia, da situação que nós estávamos vivendo na época, essa revolta. Não é porque ela não era inteligente, não é isso, mas ela tinha essa dificuldade de aprender mesmo porque ela estava revoltada e ela não se interessava por isso. Então, ela reprovou na escola ali, enfim. E isso pode estar acontecendo com o seu filho. Preste atenção, ou sua filha, né, mãe? Por isso que é importante prestar atenção. A grande tristeza. Há também o sentimento de vazio. Essa tristeza, ela traz um sentimento muito grande de vazio. O mesmo vazio lá que a mãe sente, essa criança também vai sentir pela falta daquele irmão. Nessa fase é muito comum a criança ela desenvolver a ansiedade por comida. E muitas crianças na fase adulta elas estão acima do peso porque lá na infância ela perdeu um irmão ou uma irmã. Isso vai vir como consequência se não for tratado. Eu estive lá, eu perdi a minha irmã com 4 anos de idade, eu tinha 6 para 7 e a minha irmã morreu. E hoje eu entendo muitas coisas que aconteceram comigo, no meu emocional, foi por conta dessa perda lá na infância. As sequelas, né, que a morte traz.
culpa por não poder ter evitado a morte daquele irmão. E, dependendo da idade da criança, tem uma idade ali que a criança é muito egoísta, certo? Faz parte, né, do processo ali de crescimento. Então, tem uma fase da criança que ela é bem egoísta. Tudo que acontece ao redor dela, ela acha que a culpa é dela. Então, muitas crianças, ela desenvolvem esse sentimento de culpa mesmo, por conta disso, por não ter conseguido evitar aquela tragédia com o irmão ou com a irmã, né? As lembranças, mesmo essa criança ter vivido coisas bonitas ali com o irmão ou a irmã, se misturam aquelas lembranças com a raiva. Afinal de contas, por que ele partiu? Por que ela partiu, me deixando tão sozinha? Então, mesmo aquelas lembranças boas que viveram juntos ali, se misturam com a raiva, por causa desse sentimento de abandono, de rejeição. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.